Existem bactérias nos pulmões. Sintomas como dor no peito, dificuldade para respirar, febre, náusea e vômito são indicativos de bactérias nos pulmões. Embora esses micro-organismos sejam essenciais para o bom funcionamento dos sistemas fisiológicos humanos, sua presença neste tipo de órgão leva a quadros clínicos que podem ser graves. Sabe por que essas infiltrações bacterianas ocorrem na região pulmonar? Você faz parte de um grupo de risco. Saber mais sobre isso é fundamental para lidar com essas doenças, pois permite que medidas preventivas sejam tomadas. A seguir, descubra tudo o que você precisa saber sobre a pneumonia bacteriana. Sobre o microbiota e atividade bacteriana. Em primeiro lugar, é essencial lembrar que as bactérias que habitam o corpo humano são, em sua maioria, positivas. Vários estudos microbiológicos têm comprovado os seus benefícios. As colônias bacterianas no intestino humano desempenham funções como melhor absorção de certos nutrientes, metabolismo lipídico mais eficiente, proteção contra micro-organismos patogênicos. A microbiota normal é definida como o conjunto de micro-organismos que habitam o corpo de seres vivos e desempenham várias funções de natureza simbiótica com seu hospedeiro. Essas colônias possuem um componente espacial e temporal, pois sua composição e presença podem variar dependendo de onde vivem e da idade da pessoa. O problema surge quando as bactérias, que não necessariamente são patogênicas inicialmente, colonizam sistemas internos que não se beneficiam da sua presença. É o caso, por exemplo, da pneumonia bacteriana que explicaremos abaixo. Existem bactérias nos pulmões. Com tudo o que foi dito até agora, você pode ter chegado à mesma conclusão que nós. Pode haver bactérias nos pulmões, mas isso não é normal. Como qualquer superfície em contato com o exterior, áreas como a cavidade nasal, nasofaringe e laringe têm uma comunidade bacteriana inofensiva para os seres humanos. Quando esses micro-organismos ocorrem no trato respiratório interno, é apresentado um quadro clínico de pneumonia. Esse tipo de condição pode ocorrer em qualquer pessoa, independentemente da idade ou sexo, embora vários estudos estatísticos enfatizem que é mais comum em recém-nascidos. Os pacientes com HIV também têm um risco especial para essa condição, pois eles são 5 vezes mais propensos a desenvolver pneumonia bacteriana do que uma pessoa HIV negativa. Por que ocorre a pneumonia bacteriana? A pneumonia bacteriana costuma ser causada por bactérias da espécie Streptococcus pneumoniae. Dados publicados na Integral Pediatrics mostram que 40% dos casos ocorrem por esse micro-organismo. No entanto, também pode surgir diante da colonização de outros micro-organismos, tais como a Haemophilus influenzae, Klebsiella pneumoniae, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Morachella catarrhalis. As bactérias atingem o trato respiratório por inalação, mas também podem acabar nele através do sangue, se uma infecção se espalhar o suficiente para outra área do corpo. É quando o sistema imunológico envia glóbulos brancos para eliminar os patógenos. Os neutrófilos cercam as bactérias com suas membranas e liberam citocinas, o que promove um quadro clínico típico em infecções bacterianas. Tudo isso pode ser resumido por inflamação nos alvéolos e falta de ar. Sintomas de bactérias nos pulmões. Dependendo da gravidade do quadro clínico e do micro-organismo causal, os sintomas podem variar. Ainda assim, alguns sinais que são considerados gerais
como os seguintes: dor no peito ao respirar e tossir, desorientação, febre, tosse produtiva com escarro purulento, náuseas, vômitos e diarreia. Como a pneumonia bacteriana é diagnosticada? De acordo com informações do Pan-American Journal of Public Health, a imagem radiológica da consolidação alveolar é aceita como critério confirmatório de pneumonia supostamente bacteriana. Em pacientes afetados, geralmente é observada uma opacidade no tecido pulmonar, mas isso não é verdade em todos os casos. Em casos de suspeita, culturas das expectorações do paciente podem ser feitas para confirmar a presença de bactérias. Qual é o tratamento? Como em todos os casos de infecções bacterianas, os antibióticos serão os medicamentos escolhidos. Seu médico, depois de determinar se as bactérias são gramática positivas ou gramática negativas, pode sugerir o uso de vários medicamentos, como a amoxicilina, cefalosporina ou doxiciclina. Como existem tratamentos variados, é necessário estabelecer o gênero exato dos micro-organismos causadores da doença. Com esta informação, é possível escolher as opções terapêuticas mais eficazes para cada caso. O que devemos lembrar sobre a presença de bactérias nos pulmões? Por mais estranho que possa parecer, de acordo com a Associação Americana de Pulmões, há uma vacina contra a pneumonia causada por Streptococcus pneumoniae, o patógeno mais prevalente. Ela é recomendada para bebês com menos de 2 anos de idade e para adultos com mais de 65 anos, pois são grupos típicos vulneráveis. Além disso, ao contraí-la em outra faixa etária, o prognóstico é positivo, se o tratamento for iniciado com rapidez. As bactérias são micro-organismos essenciais, porque fornecem proteção contra patógenos em muitos dos sistemas do corpo. No entanto, seu descontrole pode causar problemas de saúde. Portanto, em caso de suspeita de infecção bacteriana, é essencial ir ao médico imediatamente. Com o tratamento certo, as chances de superação da doença são bastante altas.